No princípio, trabalhar num edifício com vários cadáveres era algo fora de cogitação. Porém, com o passar dos meses e nenhum centavo no bolso, eu mudei de ideia e aceitei a oferta de vigia noturno de um enorme necrotério. Às 10 da noite, quando a porta principal era fechada para o público, os empregados saíam e a maioria das luzes apagadas, eu começava meu turno sozinho, perambulando por cada parte dos 3 andares. A primeira noite não foi nada fácil. Cada barulho que eu ouvia, eu ficava arrepiado e com medo de uma assombração aparecer. Mas nada aparecia. E com o passar dos dias, eu fui acostumando. Mais ou menos um mês depois, atendendo a sugestão do patrão, eu mudei para um pequeno apartamento no último piso do edifício. Segundo o patrão, o apartamento somente havia sido ocupado por um médico legista que ali trabalhou e que desde sua morte permaneceu vazio. Para que tenha uma ideia melhor daquele andar, o piso era dividido em 3 salas. Sala de perícias, sala de embalsamento e a sala onde os cadáveres eram guardados em geladeiras enfiadas em uma das paredes. Depois da sala das geladeiras, no final do corredor, ficava o meu apartamento, frente ao elevador. Eu sei que a maioria deve estar pensando que sou muito corajoso ou louco para viver ao lado de cadáveres. Nenhum e nem outro. Naquele momento, eu apenas achei que viver no mesmo local de trabalho era uma excelente ideia, pois além de não pagar aluguel, não gastaria com transporte. Porém, então logo mudei. Infelizmente, tudo começou. No segundo dia no apartamento, eu acordei como sempre por volta das 3 da tarde. Pelo menos era a hora que a televisão mostrava. Porém, no meu despertador, a hora era outra. 4 da tarde. Para completar ainda mais o mistério, o meu relógio de pulso marcava 5. E o micro-ondas na cozinha, 6. Eu corria de um relógio a outro sem compreender o que havia passado. Cheguei a pensar que algum outro funcionário havia entrado e trocado as horas para assustar-me. No entanto, ao comentar com o gerente, ele garantiu que nenhum funcionário possuía a chave. E somente eu, os médicos legistas e os responsáveis por embalsamento, além de 2 funcionários encarregados da limpeza, eram autorizados a subir ao último piso. Também pensei em uma parada elétrica. Mas aquela ideia foi logo descartada, considerando que o meu relógio de pulso e o despertador não usavam eletricidade. 4 dias depois, por volta das 2 da manhã, eu resolvi subir rapidinho até o apartamento e comer alguma coisa. E enquanto comia, eu ouvi algo que quase me fez saltar pela janela. Eu levantei e bem devagar fui até a porta e ali fiquei espantado. E outra vez, o choro foi repetido. Enquanto o homem chorava, eu abri a porta, mas para minha surpresa, o choro parou e não havia ninguém. Fechei o meu apartamento e saí por todo o edifício buscando pelo chorão. Não encontrei ninguém e tudo estava fechado e trancado. Eu voltei ao 3º piso e, ao passar frente à porta das geladeiras, eu ouvi o mesmo choro. Pensando se algum parente desconsolado que havia ficado escondido na sala, abri a porta e entrei. Não havia parente e nem cadáver andando. Como é normal um cadáver fazer ruídos vocais, dado ao excesso de gases causados pela decomposição, e eu fui alertado quando comecei, não dei muita importância e saí. Poucos minutos depois,
enquanto caminhava pelo segundo piso e ouvi o mesmo choro, agora acompanhado de um arrastão que parecia vir do terceiro piso. Imediatamente subi a escada e, ao chegar no andar, eu vi que um senhor alto, forte e vestido de branco chorava frente à porta do meu apartamento. Eu quase tive um treco do coração. Eu não sabia o que fazer. E enquanto eu olhava para o senhor, ele notou a minha presença e começou a caminhar, arrastando um pé e chorando. Com as pernas tremendo e uma voz fraca e medrosa, eu caí na besteira de perguntar: "Quem é você?" Em questão de segundos, ele saltou ou voou do fundo do corredor até 1 ou 2 metros à minha frente. Ele não era humano. Era uma figura cadavérica e horrorosa como eu nunca tinha visto. Naquele instante, o meu sangue, a minha coragem e o meu trabalho foram para o beleléu. E eu disparei na carreira escada abaixo e para fora do edifício, onde passei toda a noite. Naquela mesma manhã, eu pedi as contas e jamais voltei ao necrotério. Te cuida e muito obrigado.